E agora sim, falando da Igreja do Novo Testamento, nós, nós vamos começar uma nova série hoje. Na semana passada, o nosso querido Tom terminou a série que estávamos a fazer no Evangelho de Marcos. Eu acho que foram 24 domingos, Tom. Disseste que foram 21, acho que foram 24. Acho que sim. Nós começamos dia 3. Faltavam alguns, pá. Foram dias que não houve transmissão. Mas foram uns meses, foram mais ou menos 8 meses tivemos. Foi em agosto que começamos, passamos pelo Evangelho de Marcos. E nós estamos estas séries não são assim aleatórias, não é? Nós queremos com cada série enfatizar uma parte da nossa visão. Qual é a nossa visão? Família de famílias, com Jesus no centro, onde todos são bem-vindos. Nós, antes do Evangelho de Marcos, estivemos a falar sobre mutualidade. Lembram-se? Estivemos a falar sobre mutualidade para falar sobre ser uma família de famílias. E com o Evangelho de Marcos, nós quisemos enfatizar aquela parte central da nossa visão, que é Jesus no centro. Não é? E claro que em cada uma delas se toca nas outras, não é? Não dá para pôr tudo por caixinhas. Mas agora vamos passar para a terceira parte da nossa visão, que é todos são bem-vindos. E vamos aprender como a Igreja, a Igreja na sua natureza e desde o seu início, ela sempre foi uma família onde todos eram bem-vindos. E é isso que a Igreja deve ser. E vamos fazer isso através de um estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Onde é que está? Não está? Já estamos a começar mal. Está aqui. O livro de Atos dos Apóstolos. E é um livro que fala-nos da história da Igreja. Da história da narrativa de como a Igreja começou e se desenvolveu. E nós não temos que... nós o que temos que fazer, o nosso trabalho, é manter-nos fiéis àquilo. Okay? Não é sair daquilo para outra coisa. Ao longo destes 2000 anos e ainda hoje, a Igreja facilmente sai, não é? Nós facilmente saímos e nos desviamos daquilo que era o propósito original, a natureza original da Igreja como família. Mas no livro de Atos nós precisamos de voltar sempre ao livro de Atos, que é para percebermos o que é que qual é o nosso objetivo, o que é que nós temos de ser. E a Igreja é um organismo, a Igreja é uma família que vive para adotar. A Igreja vive para adotar. É uma família que vive para adotar. Não é uma família que chega a um ponto e diz, ok, fechou, já está aqui gente suficiente, ok, vamos ficar por aqui. Não, a Igreja vive para adotar. E a nossa missão é procurar filhos. É procurar filhos adotivos. A nossa missão é essa. Okay? É procurar filhos pequeninos na fé para começarem no caminho da fé e crescerem. E nós sermos a maternidade, sermos o infantário, sermos a salinha que cuida dos pequeninos até eles atingirem a maturidade. Né? Esse é o nosso trabalho e essa é a nossa missão. E isto não é um extra, isto não é uma opção, isto não é um convite, se quiserem, além de fazerem as vossas cerimónias, se quiserem também ser uma família que acolhe, não é um extra, isto não é um convite, isto não é uma opção. Isto é um mandamento, é uma parte fundamental da nossa vida com Jesus. Não dá para ser família de Jesus sem ser uma família que adota e que está sempre de portas abertas para adotar. Claro que para fazer parte de uma família é preciso querer fazer parte dessa família e é preciso entender o que é ser parte dessa família. Também não queremos coisas falsas, não é? Não queremos só uma coisa de fachada, não é? Uma coisa muito grande, com muita gente, e as pessoas não são família, porque não querem ser família, querem ser outra coisa. É preciso entender que fazer parte de uma família... Isto é muito fácil de entender se nós pensarmos na nossa família de casa.
né? Se nós adotamos alguém, essa pessoa, quando é adotada para a nossa casa, para a nossa família lá de casa, ah, ela tem que se encaixar naquilo que é a natureza dessa família, daquilo que é a identidade dessa família, né? E tem que querer isso, né? Não é, eu gostei muito, visitei, gostei muito da mesa, gostei muito da decoração da sala, como vocês, gostei muito dos vossos pratos e dos vossos talheres, almocei lá, agora quero fazer parte, quero ficar cá. Não chega só gostar dos pratos e dos talheres. É preciso identificar-se com a identidade dessa família, certo? E com a igreja é a mesma coisa. Porque senão não vai resultar. Não vai resultar. Ahm, Só fazer essa ressalva, mas a igreja não tem que se preocupar muito com isso. A igreja tem que se preocupar em acolher. E depois logo se vê. Ok? Depois logo se vê. Nós não temos de estar a filtrar quem é que a gente acolhe, quem não acolhe. Acolhe toda a gente. Depois logo se vê. Há coisas que depois não vão correr muito bem. Há coisas que vão correr muito bem. Mas isso faz tudo parte da vida em família. A igreja sempre foi assim. E em Atos nós vemos isso. Eu estou aqui a demorar muito e quero começar porque tenho muita coisa para dizer. Atos, só para dizer algumas coisas sobre este livro, e para nós nos situarmos e nos contextualizarmos. Este livro não é um livro de doutrinas. Atos não é um livro de doutrinas. Atos é uma narrativa, é uma história. Nós não podemos olhar para Atos e dizer, eles fizeram assim, então vamos sempre fazer assim. Há coisas que sim, porque nós vemos que depois são explicadas no resto do Novo Testamento e que, de facto, são normas de vivência da família. Há outras que não. Há outras que não. Há outras que acontecem em Atos que nós não vemos que tenham de acontecer em outras situações. E neste primeiro capítulo que nós vamos ver hoje há uma situação muito óbvia. Por exemplo, no fim do capítulo há um apóstolo que é escolhido para substituir Judas. Okay? Que é Matias. Alguém já ouviu falar de Matias? Sabem quem foi Matias? Sabem o que é que ele fez? Sabem? Ninguém sabe. Sabem porquê? Não há escrito mais nada sobre ele na Bíblia. Foi escolhido e depois, aparentemente... Olha, nem no Vaticano ele teve direito à estátua. Todos os outros apóstolos têm estátua. Até o apóstolo Paulo, que foi só depois. Mas Matias não tem estátua. Não tem direito à estátua lá no Vaticano. Mas como é que ele foi escolhido, sabem? Foi escolhido, tiraram à sorte. E agora, se a gente pegar nisso, olha, em Atos fizeram assim, uma vez, agora nós vamos ter sempre que fazer assim, vamos tirar à sorte sempre. Alguém para um cargo de liderança, alguém para uma função de liderança, vamos tirar à sorte. Fazemos isso assim. Mas está feito em Atos. Porquê é que nós não fazemos assim? Porque Atos não é um livro de doutrinas. Okay? E é muito importante a gente perceber isso. Há coisas que sim, que a gente percebe que fazem parte da natureza da igreja, há outras que aconteceu assim naquela altura, não tem que acontecer sempre. O autor de Atos, Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. E ele depois, Atos é o segundo volume, é tipo a continuação, é parte 2, é o regresso. Tipo, né? Foi Jesus, parte 1, e depois Jesus, o regresso, mas aí já é o Espírito Santo. E Lucas era um historiador excelente. Lucas é louvado por estudiosos, por académicos, historiadores que olham para este livro e veem que Lucas fez um trabalho como médico, não é? Como um médico normalmente faz. Os médicos são rigorosos, os médicos são muito certinhos, tem que ser tudo ali muito organizado, muito certo, e Lucas fez exatamente isso. O livro de Atos, por exemplo, menciona 32 países diferentes. 32 países. 54 cidades diferentes. 9 ilhas diferentes. Já para não falar na quantidade de pessoas daquela época, de reis, de governadores, de cônsules, do Império Romano, de como é que... das ilhas onde Paulo passava e o que Pedro também fazia. Então Lucas era muito rigoroso. Ele esteve presente em algumas partes, outras ele ouviu, investigou. Ele era muito rigoroso. Até no Evangelho de Lucas ele faz isso. Né? Lucas, por exemplo, nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, é o único Evangelho que fala assim, de como Jesus nasceu em pormenor. Né? De Maria, da história de Maria, né? Da história de Isabel, de João Batista, do nascimento de João Batista, tudo muito ao pormenor. De como
Jesus desapareceu lá naquela viagem que eles fizeram a Jerusalém e o que normalmente se diz é que Lucas teve que ter como fonte Maria, a mãe de Jesus. Teve que ter como fonte Maria, porque há histórias ali que são coisas de mãe mesmo. Não é? O bebê mexeu-se lá. Né? São coisas de mãe. Não é? E Lucas, ele ia buscar as fontes todas. Então temos aqui um autor muito, muito fiável. Personagens. Há um autor que diz que o livro devia se chamar Atos de Alguns Apóstolos. Não Atos dos Apóstolos, mas Atos de Alguns Apóstolos. Porque há apóstolos que aqui quase não se fala. E alguns nem se fala mesmo. Então, o foco é Pedro e Paulo. O que Pedro e Paulo fizeram. Mas, quem é... o que é o foco aqui? O foco em Atos? O foco é a igreja. Como a igreja se transformou de um pequeno grupinho de pessoas desanimadas, quando Jesus morre, Jesus é crucificado, eles ficam desorientados, depois Jesus aparece e aí tudo começa a mudar, o Jesus ressuscitado, tudo começa a mudar, e depois a igreja explode. É uma explosão, né? De um grupinho pequenino de pessoas, de judeus, todos ali, daquela região ali de Israel, que é uma região, um território pequenino, de repente explode e espalha-se pelo mundo todo. E Atos fala-nos disso, esse é o tema. Mas quem é o personagem principal? Muito bem, muito bem. Espírito Santo. O Espírito Santo. Espírito Santo em Atos. Mas o Espírito Santo o que é que faz? O Espírito Santo é enviado para continuar a obra de Jesus no mundo. E o Espírito Santo, ele fala-nos de Jesus, ele glorifica Jesus, ele aponta para Jesus, porque Cristo é o centro. E o Espírito Santo o que faz é impulsionar e capacitar a igreja para ser uma família com Jesus no centro. É isso que o Espírito Santo faz. Nós podemos saber se alguma coisa é do Espírito ou não é do Espírito, se isso coloca Jesus no centro. Se coloca Jesus no centro, então é do Espírito. Se não coloca, pode suscitar muitas emoções, pode nos dar um arrepio na espinha, pode nos fazer levitar, mas se não coloca Jesus no centro, podemos ter a certeza que não é do Espírito. Ok? E não vamos confiar nas nossas emoções, nas nossas intuições. Vamos olhar para quem Jesus é, para a natureza de Jesus e perceber se o que está a acontecer à nossa frente, se é do Espírito ou não é. Ok, só uma citação de alguém que não é crente, que não era crente. Um autor chamado Isaac Asimov, um autor de livros de ficção científica, muito conceituado, e ele não era crente, ele identificava-se como ateu. E ele diz, em Atos, o leitor encontrará um registro histórico de um novo poder operando no mundo. Não revolucionou apenas a religião, mas transformou o homem. Por causa desse poder, homens e mulheres frágeis enfrentaram perda, perseguição e morte com uma coragem feliz e serena. Tais são os factos históricos que o leitor encontrará neste livro. Alguém que não é crente escreveu isto sobre o livro de Atos. Quanto mais nós devemos valorizar, né, o testemunho que está aqui escrito e registado neste livro. Vamos ler? Capítulo 1. Vou precisar de ajuda aqui da minha esposa para ler aqui a passagem. Por favor. No meu primeiro livro, escrevi acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que tinha escolhido para seus apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apresentou-se a estes homens e mostrou-lhes com muitas provas irrefutáveis que estava vivo. Apareceu-lhes muitas vezes pelo espaço de 40 dias e falou-lhes a respeito do reino de Deus. Numa dessas vezes, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Esperem que se cumpra a promessa que meu Pai fez e do que eu já vos falei. De facto,
João batizou com água, mas dentro de alguns dias serão batizados com o Espírito Santo. Uma vez, quando os apóstolos estavam reunidos com Jesus, perguntaram-lhe: Senhor, será agora que vais restaurar o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: Não vos é dado conhecer o tempo ou o dia que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos lugares mais distantes do mundo. Depois de dizer isto, foi elevado ao céu, à vista deles, e uma nuvem encobriu-o, de modo que já não o viram mais. Estavam eles a olhar atentamente para o céu, enquanto ele subia, quando subitamente apareceram junto deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que estão aí parados a olhar para o céu? Este mesmo Jesus que do vosso meio foi elevado ao céu, voltará da mesma maneira como agora o viram subir. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, descendo do Monte das Oliveiras, que fica a cerca de 1 quilómetro de distância. Entraram na cidade e dirigiram-se logo ao primeiro andar da casa onde costumavam ficar. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão do partido dos nacionalistas e Judas, filho de Tiago. Todos tomavam parte nas reuniões de oração com regularidade e no mesmo espírito, juntamente com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Num desses dias estavam reunidas cerca de 120 pessoas. Pedro pôs-se de pé no meio delas e disse: Irmãos, tinha de cumprir-se o que o Espírito Santo disse na Sagrada Escritura, por meio de David, acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos, pois tinha sido escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Ora, ele comprou um terreno com o dinheiro que recebeu pela sua traição. Foi aí que ele caiu morto, tendo rebentado os intestinos que se espalharam pelo chão. Toda a gente em Jerusalém ouviu falar disso, de modo que chamaram a esse terreno, na sua língua, Alquel-Damá, que quer dizer campo de sangue. Pois está escrito no livro dos Salmos, que fique abandonada a sua casa e não haja quem viva nela. E também que outra pessoa ocupe o seu cargo. Portanto, é preciso que outro homem se junte a nós para ser testemunha da ressurreição de Jesus, um daqueles que nos acompanharam durante todo o tempo em que Jesus, nosso Senhor, esteve entre nós, desde a altura em que João batizava até ao dia em que Jesus foi elevado ao céu. Indicaram 2 nomes, José, que tinha o apelido de Barsabás, e a quem chamavam Justo, e Matias. Fizeram depois esta oração: Senhor, tu que conheces os corações de todos, mostra-nos agora qual destes 2 escolheste, para trabalhar conosco como apóstolo em substituição de Judas, que abandonou este ministério e foi para o lugar que merecia. Depois tiraram à sorte, e a sorte caiu sobre Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Obrigado. Então, Lucas começa logo a recapitular de onde é que vinha a história e ele fala para um Teófilo, não se sabe quem é este Teófilo. Teófilo é do grego e significa amigo de Deus. Theos é Deus, Phileos é amigo de Deus. Provavelmente era uma pessoa importante, porque Lucas estava a escrever para ele. Há quem diga que se calhar não era uma pessoa, era só qualquer pessoa que fosse amigo de Deus, e Lucas estava a escrever para qualquer pessoa que seja um Teófilo, mas não sabemos. E ele fala do primeiro livro, que foi o Evangelho de Lucas, então agora é a continuação, e até ao dia que foi levado ao céu, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Interessante que Lucas fala de que Jesus começou a fazer e ensinar. Jesus só começou.
quem é que vai continuar? Alguém vai ter de continuar o que Jesus começou a fazer, agora no livro de Atos. E Jesus, ele manifestou o amor de Deus, mas agora é preciso toda a gente saber que Jesus ama, que Jesus os ama. E quem é que é incumbido dessa função? A igreja. Nós somos a família de Deus aqui no mundo para dar a conhecer a toda a gente o amor de Deus que foi provado e manifestado em Jesus. É essa a nossa função. Não é complicado. É isso que nós temos de fazer, é manifestar o amor de Deus. Claro que depois é complexo viver isso na prática, mas a nossa função é essa. E nós temos o Espírito Santo que nos capacita. Nós temos Jesus, que temos o testemunho de Jesus na Bíblia, temos o testemunho das pessoas que estiveram com Jesus face a face, viram Jesus depois de morrer, voltar à vida, estar com eles. Jesus apareceu-lhes muitas vezes pelo espaço de 40 dias. Jesus esteve com os discípulos não só a pregar para eles, que não foi uma sala de aula, Jesus não tinha uma sala de aula e estava toda a gente tipo a tirar notas e tal, tirar notas, o que é que Jesus está a dizer? Eles estavam a tirar notas, muitos deles, tanto que depois escreveram livros e cartas a falar do que Jesus tinha dito. Mas era muito mais do que isso. Jesus estava a viver com eles, Jesus estava a comer com eles, Jesus estava em casa com eles, estava a partilhar a vida com eles. E é aí, na comunhão da mesa, que Jesus também nos instrui e nos prepara. É na vida. Bem, irmãos, é muito importante nós aprendermos, termos boa formação, percebermos, conhecermos a Bíblia, conhecermos a estrutura da Bíblia, conhecermos o que lá está. Mas, irmãos, muito mais importante é nós vivermos, né? Vivermos na prática. Porque senão nós vamos ser só sabedores, né? Vamos ser só gente bem informada. Mas o mundo não precisa de gente bem informada. O mundo precisa de gente transformada. Para nós sermos transformados, nós precisamos de olhar, de estudar, de compreender. Para nós sermos transformados. Mas é esse o objetivo, é sermos transformados. E saber que Jesus, ele tem promessas para nós. Né? Ele tinha promessas para os discípulos. Ele disse aos discípulos, não se afastem de Jerusalém. Okay? Esperem que se cumpra a promessa que o meu pai fez e que já vos falei. Qual era essa promessa? Qual era essa promessa? Que os discípulos deviam ficar à espera lá em Jerusalém. Era a promessa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ia ser dado a toda a carne, a toda a gente. E eles deviam esperar lá por essa promessa. Nós temos que esperar por essa promessa? Não. Essa promessa para nós já está cumprida. Nós já temos o Espírito Santo. O Espírito Santo já está cá. Ele está em nós. Ele é todo nosso. Todo nosso. E nós somos todos dele. Então nós não temos que esperar essa promessa, mas nós temos outra promessa que precisamos ainda de esperar. Temos qual é a promessa que estamos à espera? Que Jesus volte. Né? Que Jesus volte e que venha o fim e que Deus faça tudo de novo, novos céus e nova terra. Um mundo novo, sem dor, sem lágrimas, sem doença, sem nada de errado. Nada de errado. Tudo certo. É isso que nós estamos à espera. Mas os discípulos achavam que ali ainda faltava mais alguma coisa. O que é que estava ali no coração deles que eles queriam mesmo ver acontecer? Que se calhar eles até queriam mais isso do que aquilo que Jesus queria fazer. Realmente. O que é que eles estavam ali? Qual era assim? O que é que os fazia vibrar? Qual era o anseio deles como judeus? Restauração do reino. Senhor, vejam lá, Jesus está a falar da promessa do Espírito Santo. E eles, mas Jesus, deixa lá agora o Espírito Santo e tal. O reino de Israel, como é que vai ser? Quando é que vais restaurar? Para nós nos livrarmos daqui dos romanos, deste império opressor, ficarmos aqui todos na glória. Mas aqui. Não é lá, é aqui. É isso que os discípulos queriam. Eles queriam que Jesus ordenasse as circunstâncias deles. Queriam que Jesus pusesse tudo certinho nas circunstâncias deles terrenas.
que é muitas vezes o que nós queremos também. Não é? É isso, o nosso foco muitas vezes é esse. Temos um pensamento pequenino. Não entendemos que Deus quer fazer muito mais do que pôr o nosso espaço em ordem, do que organizar o nosso espaço. Nós temos muitas dificuldades na nossa vida, passamos por muita coisa difícil e achamos que o que Deus tem que fazer é organizar isso, é pôr o que está errado certo. É tirar-nos do desconforto e pôr-nos no conforto. Era isso que os discípulos queriam. Tira-nos deste desconforto da opressão do império e mete-nos aqui para vivermos bem. Nós queremos é viver bem. E muitas vezes é isso que nós queremos, mas, queridos, Deus tem muito mais. E o muito mais que Deus tem para fazer, muitas vezes significa que vamos ter que conviver com desconforto. À espera do muito mais. Como os discípulos tiveram que conviver com muito desconforto, nem eles sabiam ainda o que é que lhes esperava. Que foram perseguidos e toda a igreja foi perseguida e houve perseguição e prisão e morte. Porque é que Deus não resolveu logo o problema deles? Porque Deus tinha algo mais em mente. Deus tem algo mais em mente. Vamos pensar nisso, nas nossas dificuldades, nas nossas aflições. Vamos pensar que Deus quer fazer muito mais. E Ele muitas vezes livra-nos das aflições. Glória a Deus. E não faz mal pedir para Deus nos livrar das aflições. Mas nós temos que sempre ter em mente que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as aflições. Isso é muito difícil para nós. E não podemos dizer isto de ânimo leve. Porque há muito sofrimento. Muita coisa difícil. Mas é isto, irmãos. É isto que Deus nos mostra. E nós temos que estar confortáveis com o desconforto. Nós temos que estar confortáveis com o desconforto. Nós temos que abraçar o desconforto. Nós gostávamos de saber quando é que Deus vai fazer, qual é o tempo, estamos à espera, temos objetivos, queremos alcançar certas coisas. E o que nós gostávamos era que Deus nos dissesse, olha, é amanhã. Nem que Deus dissesse, olha, é daqui a um ano. E aí a gente já sabia, ok. Mas nós temos que estar confortáveis com o desconforto de não conhecer o tempo ou o dia, os tempos ou os dias que o Pai fixa. É o Pai que fixa, não é para nós conhecermos. E enquanto nós não sabemos e estamos à espera, vamos viver. Vamos viver o nosso chamado, vamos viver a nossa missão. Vamos manifestar o amor de Deus ao mundo que está à espera de ver o amor de Deus em nós. Nós somos chamados para ser o quê? Sim, aqui Jesus uma palavra diferente. Testemunhas. Sim, nós temos que ser discípulos, caminhar com Jesus, seguir Jesus, aprender com Ele. Mas é mais do que isso. Nós temos que testemunhar. Toda a nossa vida tem que manifestar o que Jesus é. Nós não somos chamados para aprender e depois reproduzir. Nós somos chamados para ser transformados e depois manifestar isso. Manifestar uma natureza. Nós somos chamados para manifestar uma natureza. Para manifestar uma identidade. É mais do que ser bons alunos que depois sabem tudo e sabem as respostas e dizer o que é que o mestre disse. É mais do que isso. Nós somos chamados para manifestar uma natureza, uma identidade como testemunhas. Isso é tudo. É com tudo na nossa vida. Não é quando nós vamos evangelizar. Não é quando nós vamos. Não é quando nós estamos estamos na disposição. Hoje eu estou na disposição de falar de Jesus a alguém. Não há problema de falar de Jesus a alguém. Okay? Pelo contrário. Mas percebem que é muito mais profundo do que isso. Percebem que é uma atitude constante, contínua. Que não é uma fronteira entre o vou evangelizar e a vida do dia-a-dia. Não pode haver uma fronteira. É tudo. A nossa evangelização é tudo. O nosso testemunhar, o nosso testemunho é tudo. Desde a nossa postura, quando nós estamos calados, é suposto nós estarmos a testemunhar. E quando nós falamos, também é suposto nós estarmos a testemunhar. Mas testemunhar não é só quando nós estamos a falar de algum versículo a alguém ou a mandar algum versículo, que também não tem mal. Mas é muito mais do que isso. Onde é que nós somos chamados para testemunhar com o poder
do Espírito Santo. Porque também não estamos sozinhos, ok? É bom isso. Né? Nós não somos chamados para apresentar uma transformação artificial ou forçada por nós. Nós somos chamados para apresentar uma transformação que é o Espírito Santo que faz em nós. A natureza é dele. Então, não temos que ter medo, nem ficar nervosos, porque o Espírito Santo está em nós. Okay? É só curtir. É só desfrutar. É só desfrutar do que Deus nos dirige, do que Deus nos apresenta. Onde? Onde é que é para fazer isso? Em todo o lado. Não é só na nossa casa, também é na nossa casa e começa na nossa casa. Não é só na nossa vizinhança, também é na nossa vizinhança. Não é só na nossa escola, também é na nossa escola. Não é só no nosso trabalho, também é no nosso trabalho. Não é só, sei lá, na igreja, na família da igreja, mas também é na família da igreja. Nós somos chamados para ser testemunhas uns para os outros, aqui na família. Em todo o lado. Não há nenhum lugar onde a gente não testemunhe. E se nós tivéssemos que resumir o nosso testemunho, está aqui. Está aqui resumido. Fácil. Não é? Parece fácil. Se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são meus discípulos. Olha, queremos convencer alguém que somos discípulos de Jesus. Quando essa pessoa olhar para nós e nos vir a amar uns aos outros, ela vai acreditar que nós somos discípulos de Jesus. Nem temos que ter muito discurso. Se as pessoas virem, elas vão entender, elas vão acreditar. Podem não querer para elas, mas vão acreditar que nós somos discípulos de Jesus. Não vão poder negar. Por isso é que Jesus está aqui a dizer: toda a gente reconhecerá que são meus discípulos. Pois querer ou não quererem para elas, isso é outra pregação. Estas foram as últimas palavras. Foram as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Assim, fisicamente, presença física de Jesus aos discípulos foram as últimas. Depois disto, foi elevado ao céu, à vista deles, e uma nuvem encobriu, de modo que não o viram mais. E porquê é que Jesus deixou de estar presente fisicamente? Porque já não era preciso ele estar presente fisicamente. Deixou de ser importante Jesus estar presente fisicamente. Porquê? Porque agora temos algo muito melhor do que a presença física de Jesus. O Espírito de Deus não tem limitações físicas. Jesus tinha. Quer dizer, tinha porque ele se impôs a ele próprio essas limitações. Mas ele escolheu limitar-se fisicamente. Ele estava numa região, Jesus nunca saiu de Israel. Nunca. E era preciso que a mensagem do Evangelho extravasasse aquele territóriozinho pequenino. E o Espírito Santo é a pessoa que nos capacita a fazer isso. Então, já não é preciso a presença física de Jesus. E agora, irmãos, estamos à espera do quê? De que é que nós estamos à espera? Foi isso que perguntaram aqueles dois homens vestidos de branco, eram dois anjos, perguntaram aos discípulos: Galileus, porquê é que estão aí parados a olhar para o céu? Chega de estar aí de boca aberta. Fechem a boca e siga. Este mesmo Jesus vai voltar da mesma maneira como o viram subir. Então não tem que ficar admirados, não tem que ficar aí especados. Siga. Agora é para ir. E eles foram. O que é que os discípulos foram fazer? Eles foram testemunhar. Enquanto a gente espera, é para testemunhar, é para viver, é para viver. É para viver, é para viver o amor de Deus, é para viver, não é para estar especados à espera. Nós muitas vezes vivemos assim, sempre a olhar para o céu, em sentido figurado, não é? Sempre à espera que Deus venha assim, nos mande um sinal, assim, uma manifestação, uma coisa do outro mundo, do além. Nós não temos que estar à espera de nada disso, nós temos que estar a testemunhar, empenhados em testemunhar. E quando nós estamos a testemunhar, Deus vai acompanhar o nosso testemunho com coisas incríveis, coisas maravilhosas. Agora, nós não temos que ficar especados à espera disso. Deus vai fazer na medida em que nós
formos, na medida em que nós vivermos o amor de Deus em nós, nas nossas relações, em todo o lado, Deus vai fazer coisas incríveis. Amém? Temos testemunho disso para dar, coisas incríveis que Deus fez. Ele vai fazer mais, né? Estávamos a cantar isso. Ele moveu montanhas, mas Ele vai mover outra vez. Ele vai fazer o mesmo outra vez. Ele vai fazer coisas maiores ainda do que já fez. Mas é na medida em que nós formos e testemunharmos. Quando a igreja se esquece do seu propósito de testemunhar do amor de Deus, a igreja não presta nenhum serviço ao mundo. A igreja não cumpre o seu propósito. A igreja fica apequenada, fica uma insignificância. A igreja, quando a igreja é só religião, só cerimónia religiosa, só programa religioso, só culto, a igreja não faz nada. A igreja não serve para nada. Irmãos, nós somos chamados para viver o amor de Deus. E na nossa vivência do amor de Deus, nós fazemos tudo o que nós fazemos. Mas não podemos achar que Deus só nos chama para sermos religiosos. Ok? Espero que entendam o que eu estou a dizer, irmãos. Porque isto é muito importante. Nós somos chamados para construir uma família. Aqui no versículo 12 ao 26, eles foram. No versículo 14, o que é que diz lá? Ora aí, versículo 14, que os irmãos aqui da oração da manhã vão gostar desta passagem. O que é que diz aqui? Todos tomavam parte nas reuniões de oração, com regularidade e no mesmo espírito. Mas isto também, não eram programas religiosos, irmãos. Era uma vida, era um estilo de vida. Eles foram orar. Eles reuniam-se para orar. Era natural. Fazia parte da vida deles. Como nós nos reunimos para almoçar, para jantar, e agora no domingo, depois da celebração, se calhar muitos vão reunir. E é a mesma naturalidade. A mesma naturalidade com que nós fazemos as nossas coisas do dia a dia é a mesma naturalidade com que, como igreja, nós oramos, nós louvamos, nós lemos a palavra e falamos da palavra, meditamos sobre a palavra. É essa naturalidade. E eles estavam lá com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus, com a família terrena de Jesus. Eles já tinham caído neles, né, porque eles não acreditavam, mas nessa altura já tinham caído neles. Estavam reunidas cerca de 120 pessoas ali naquele espaço. Era uma congregação, não é? Mas Deus ia fazer mais. Deus queria mais do que isso. E o que eles fizeram foi, Pedro pensou, nós temos que tratar aqui da estrutura da família, não é? Falta aqui um pai, falta aqui um irmão mais velho. Judas morreu, ele conta a história de Judas, o que aconteceu a Judas. E eles eram só 11 e Pedro pensou, não, tem que ser 12. Há quem diga que isto são opiniões, são perspectivas de pessoas que estudam a Bíblia e que avançam essas teorias, não é? Que Pedro se precipitou, que nem era suposto ser Matias, porque Deus ia chamar Paulo e que Paulo ia completar os 12. Se calhar o Vaticano pensou isso, por isso é que não pôs estátua lá para Matias. Não é? Mas não sabemos. Bem, Matias nunca mais apareceu, mas ele deve ter feito alguma coisa. De certeza absoluta que fez alguma coisa. Mas Pedro pensou, nós temos que construir aqui a família. Irmãos, e tudo isso, tudo o que nós estamos a fazer aqui, a nossa organização, estávamos a falar dos ministérios, Ministério de Crianças, o Ministério. Nós chamamos a isto Ministério porque Ministério significa serviço. Significa um espaço de serviço. É um espaço de ajuda. Como nós, em nossa casa, temos responsabilidades. Não é? Há quem tenha a responsabilidade em minha casa, quem tem a responsabilidade de organizar as contas e os pagamentos e tal, não sou eu. Já toda a gente percebe isso facilmente, que eu não tenho jeito nenhum para isso. Faço o meu melhor, mas não tenho muito jeito.
Quem é que faz as contas? É um ministério. Isso é um ministério da minha esposa. Não é? Ela também tem um ministério da cozinha. Também tem. Eu ajudo de vez em quando, mas ela é que tem um ministério da cozinha. É um ministério. Foi Deus que a chamou para isso. Tem culpa. É chamado de Deus. E tem dom, e a minha esposa tem dom para isso, mas não duvidem. Então, na nossa família aqui é igual. São espaços de responsabilidade, de ajuda. Alguns têm esse ministério de trabalhar com as crianças, outros têm ministério de dirigir, porque Deus lhes deu um dom para cantar ou para tocar, e têm um ministério de dirigir. Mas, irmãos, isso é tudo organização da família. Não há nada de... eu sou muito especial porque eu trabalho no Ministério das Crianças. Não há nada disso. Eu sou muito especial porque estou aqui em cima do palco, com as luzes e toda a gente me vê. Não há nada disso, irmãos. Isto são coisas que nós fazemos para contribuir para a família. E é tão importante quem está ali no som e nas letras e quem está ali na porta a receber as pessoas, quem está na área social a distribuir alimentos, como quem está aqui. Tudo é importante, tudo é útil. Tudo é contributo para a família. E Deus chama cada um para áreas diferentes. Deus, às vezes, nós não temos grande dom, mas é preciso ajuda. Ok, vamos fazer. Vamos ajudar, porque é preciso. Não tenho grande dom, não tenho muito jeito, mas eu faço, na boa. É preciso. É como eu em minha casa. Eu também não tenho muito jeito para cozinhar. Mas às vezes eu faço, é preciso. Pronto, eu ajudo. Não é? E há alturas que tenho que fazer mais vezes. E tudo isso faz parte de ser família. E nós, muitas vezes, religiosificamos as coisas. Pomos assim uma aura religiosa nas coisas. Uma aura mística nas coisas. Quando é muito mais terra a terra do que isso. É muito mais... Irmãos, é muito mais... qual é a palavra? Sim, irmãos, e Deus, Ele... Tudo isto é sobrenatural também. Okay? Eu não estou a dizer que não é sobrenatural. É sobrenatural também. E o inimigo detesta ver-nos a contribuir para a família. Portanto, tudo isto é espiritual. E tudo isto também é da vida. Tudo isto também é do dia-a-dia. Não podemos tirar nem uma, nem outra dimensão. Tudo isto faz parte. E, irmãos, enquanto estamos aqui, é isso. Todos são bem-vindos a esperar as promessas. Deus tem coisas maravilhosas para fazer. E a promessa mais incrível que nós temos, e é essa a nossa esperança última, é essa a nossa esperança eterna, é que Jesus vai voltar. E tudo aquilo que nós sofremos aqui agora, as aflições, e nós aqui somos uns privilegiados. Há pessoas, irmãos nossos no mundo, noutras partes do mundo, hoje, que sofrem, irmãos, sofrem aflições e sofrimentos. Nós nem temos ideia. Nós nem temos ideia. Só em 2025, irmãos, foram assassinadas no mundo 4.500 pessoas por causa da fé. E isso é contando os que foram assassinados por causa da fé. Há muitos outros sofrimentos e há números que não entram nesses números. Mas isto são dados do Ministério Portas Abertas. Há lugares onde nós não podemos ter uma reunião destas. Há lugares onde não pode haver música alta. A música tem que ser cantada assim. Nesse mundo. Há lugares onde, se alguém sabe que uma pessoa é crente, essa pessoa é espancada. Essa pessoa é presa. Há lugares assim. Nós temos as nossas próprias aflições também. Mas nessas aflições, nas nossas dificuldades do dia-a-dia, nas nossas lutas, a nossa esperança não está que Deus nos resolva os problemas. A nossa esperança está que Ele vai voltar e vai pôr tudo em ordem. E um dia não vai haver nada disto. Nada de errado. Tudo vai ser colocado em ordem. Tudo vai estar certinho. E essa promessa que nós temos de Jesus. Amém? Jesus já não está cá, mas o Espírito Santo está cá a confirmar-nos isso. E a renovar-nos essa certeza, essa segurança. Amém? Então vamos confiar no Espírito Santo de Deus. Vamos nos concentrar no Espírito Santo de Deus
Porque é dele que vem tudo o que nós precisamos. Não é das circunstâncias à nossa volta. É dele que vem tudo o que nós precisamos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar em família. Vamos orar em família. Chegar aí perto de alguém, colocar assim o braço em alguém que esteja ao nosso lado, não vamos ficar sozinhos. Estamos em família, estamos juntos. Temos poucas oportunidades para estar assim todos juntos. Então vamos aproveitar isso, né? Aproveitar aí quem está ao nosso lado, aproveitar a presença, desfrutar da presença. E orar juntos, orar para que Deus nos encha do seu Espírito para nós sermos testemunhas de Jesus, do amor de Jesus neste mundo, que precisa tanto da manifestação do amor de Deus. Lembrar as pessoas à nossa volta, lembrar os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, lembrar os nossos familiares mais próximos, mais distantes, os nossos colegas de escola. Aleluia, Deus. Louvamos o teu nome e pedimos que tu nos possas revelar e renovar a cada dia esta revelação do nosso chamado, da nossa vocação. Nós estamos aqui para testemunhar, estamos aqui para ser aquilo que tu nos chamaste para ser, e esse é o nosso testemunho. Aquilo que nós somos, a natureza que nós manifestamos, a identidade, a tua identidade em nós, que nós manifestamos e queremos manifestá-la em tudo, Pai. No nosso comportamento, nas nossas palavras, nos nossos silêncios, saber quando falar, quando estar calado, no nosso afeto, quando nós acolhemos, quando nós abraçamos alguém, uma palavra de encorajamento, Deus, ouvir alguém quando essa pessoa precisa, Deus, apenas estar com alguém, apenas estar junto, manifestar o teu amor de 1001 maneiras, Deus. Que nos possas inspirar a ser esse testemunho neste mundo, Pai. A fazermos aquilo que muitas vezes é contraintuitivo, aquilo que ninguém espera, aquilo que não nos apetece fazer, aquilo que não nos apetece, quando não nos apetece estar com alguém, que possamos contrariar esses instintos de separação. Apesar das dificuldades, Deus, apesar do desconforto, que nós não possamos ficar reféns de outro espírito que não seja o teu. E que possamos dar muito fruto neste mundo. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, amabilidade, temperança, domínio próprio. Que o teu amor se manifeste, Senhor, em tudo na nossa vida. Deus, e enquanto nos despedimos uns dos outros e vamos para a nossa semana, possamos ter isto bem presente na nossa mente, no nosso coração, e estejamos 100% empenhados em ser um testemunho fiel de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.